Muito bem, pessoal. Então vamos dar início ao treinamento a segunda parte, né, desse treinamento de plano de execução. E o primeiro assunto que eu gostaria de falar é um assunto sobre estatísticas. Então, o que são estatísticas no SQL, como elas são utilizadas e por aí vai, tá bom? Vamos começar então. E antes de começar, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre essa frase. Então, que existem três tipos de mentiras. Existem as mentiras mal contadas e as estatísticas. Então, essa frase é atribuída aí por Leonard Henry. O que eu quero mostrar com isso? Bom, eu gostaria de conversar que, pessoal, estatística, assim como em matemática ou em banco de dados, onde quer que ela esteja, ela é utilizada para fazer uma estimativa. Estatística nunca é precisa 100% com 100% de precisão. Então, essa frase até falando que, né, lendo dá a entender que é muito menos precisa do que a gente gostaria, mas essa é a realidade. Então, banco de dados no SQL Server, por exemplo, não significa que ele está usando a estatística, significa que ele tem a informação precisa para poder criar um plano de execução. Pode ser que essa estatística esteja desatualizada e por aí vai, ou a fórmula de estatística que ele utilizou não foi boa o suficiente, ou teve alguma restrição, limitação, de forma como você escreveu a consulta, assim, existem uma série de casos que podem acontecer que podem fazer com que a sua estatística não seja tão precisa. Então, um outro cenário que eu gosto de mencionar é quando chega a época de votação, por exemplo. Então, o que a gente costuma ver no jornal? A gente vê no jornal que o governador fulano tem tantos por cento de chance de ganhar a eleição, baseado em quê? Baseado numa amostra que eles coletaram em tantos estados, com tantas pessoas no Brasil todo. Significa que o governador mencionado vai ganhar? Não, não significa. Então tem um percentual acima de erro para cima, percentual para baixo de erro. É uma estatística, é uma estimativa, tá legal? Baseado em uma amostra. Não é preciso. Muito bem. Ainda falando sobre estatística, e antes de entrar necessariamente em banco de dados, no SQL, né, tem uma historinha que eu gosto, que eu acho muito interessante, que fala sobre estatística, né, na prática, onde ela foi utilizada, e é bem parecido com o que acontece no SQL Server, né? Então, baseado em uma amostra, o SQL faz uma estimativa. Então, a historinha é a seguinte, historinha famosa, ficou conhecida como German Tank Problem, se vocês quiserem procurar no Google ou no Wikipedia, tem um linkzinho aqui embaixo, né? Resumindo a história, é o seguinte, na Segunda Guerra, os aliados precisavam identificar, ou ao menos estimar, né, quantos tanques de guerra os alemães conseguiam produzir em um determinado período do ano. E aí, alguns matemáticos tiveram uma sacada genial e perceberam que as peças de partes, né, das peças de um tanque de guerra que eles capturaram em batalha, um tanque alemão, tinha um número de série sequencial. E aí, com base nessa informação, eles criaram uma fórmula para poder chegar numa estimativa de quantos tanques de guerra eram produzidos. A fórmula é relativamente simples, tem uma série de variações dessa fórmula, então leiam um artigo no Wikipedia para poder ver as variações, mas o interessante é que a fórmula funcionou muito bem. Né? Uma fórmula simples e que funcionou muito bem. Qual que era a ideia? A ideia é, vamos pegar todos os tanques que a gente obteve em combate, né? Então que a gente abateu e tem informação desses tanques, vamos dar uma olhada no número de série de alguns desses tanques. Esse a gente vai chamar de amostras. E com base nessas amostras a gente aplica uma fórmula
que é essa formulazinha que a gente está vendo aqui, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenha coletado 5 tanques de guerra, a maior amostra é a 92, então está aqui as informações, né, do 20, 31, 43, 78 e 92. E aí eu aplico essa fórmula, então 92, que é a maior amostra, menos 1, 5, que é a quantidade de amostras mais 1, o resultado desses dois, um vezes o outro, e aí divido isso por 5, que vai dar os meus 109,2. É interessante que nessa tabela aqui embaixo, na época, tá vendo aqui que a inteligência tinha estimado um número completamente absurdo comparado à realidade, né? Depois, quando acabou a guerra, eles conseguiram confirmar qual era o número. E reparem que, usando a fórmula acima, eles chegaram em um valor muito mais preciso do que o que eles tinham pela inteligência. Então, o que eu quero mostrar? O que eu quero mostrar é que, com a informação correta, com a amostra perfeita e com a fórmula perfeita, a gente consegue chegar a aplicar uma fórmula matemática que pode retornar para a gente a informação que a gente está querendo, mesmo que não seja 100% preciso, mas muito próximo da realidade. Beleza? Muito bem. No SQL Server, o que são estatísticas? Né? Então, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, lembre-se, a SQL Server precisa de estatística e de boas estatísticas atualizadas para criar um bom plano de execução. Por quê? Lembra que eu disse no primeiro módulo desse treinamento, lá na parte 1, que o otimizador de consultas do SQL, que é quem cria o plano, é baseado em custo? Como é que ele sabe que um custo é maior que o outro? Ele considera um custo alto quando ele tem que ler várias linhas, e um custo um pouco mais baixo quando ele tem que ler poucas linhas. Mas como que ele sabe que ele vai ter que processar muitas linhas, ou que a minha consulta vai retornar muitas linhas, ou que ela vai retornar poucas linhas? Estatísticas. Tá? O SQL usa a estatística para poder tomar essa decisão, pelo menos ter uma estimativa de, olha, com base nesse filtro que o Fabiano passou na cláusula where, quantas linhas eu vou retornar? Quantas linhas eu vou processar? Quantas linhas eu preciso fazer join? Né? Quantas linhas eu preciso ordenar? E por aí vai. Então, o que o SQL faz? Ele mantém uma série de informações, uma amostra dos dados de uma coluna ou mais de uma coluna da sua tabela. Então, essa amostra a gente chama de um histograma com até 200 amostras dos dados. Então, na sua tabela de clientes lá, ele seleciona 200 clientes, 200 amostras. É claro que ele carrega muito mais informação do que só os 200 clientes, a gente vai ver isso. Mas com base nessas 200 amostras, ele cria um histograma de distribuição dos dados na sua tabela. Tá bom? As estatísticas podem e devem ser, sim, criadas pelos DBAs. Então, na verdade, quando você cria um índice no SQL Server, já por trás dos panos, o SQL cria uma estatística baseada nesse índice. Então, quando você cria um índice, ele já tem implicitamente uma estatística associada a esse índice. Mas você pode criar estatística na mão, e o SQL Server pode optar por criar uma estatística se ele achar que está precisando dessa informação para criar um plano de execução mais eficiente. Essas estatísticas, se a gente consultar as tabelas do sistema, a gente vai ver que são estatísticas que começam com WA underline CIS alguma coisa. Tá? E aí tem uma pergunta. Quando eu vejo uma estatística criada com esse nome, significa necessariamente que eu poderia ter um índice nessa coluna? Ou seja, se o SQL precisou dessa informação de alguma forma para criar um plano de execução, será que se eu tivesse um índice nessa coluna que ele criou a estatística, esse índice não ajudaria em relação à performance da consulta? Depende, talvez sim, talvez não. Não necessariamente uma estatística automaticamente criada pelo SQL significa que você precisa de um índice nessa coluna.
Então, nem sempre, tá? Você precisa analisar com mais detalhes para poder ter certeza disso, tá bom? Próximo slide é essa geração automática de estatística, né? A criação automática de estatística por parte do SQL Server, ela é feita apenas para uma coluna. Isso é, quando você tem um filtro em mais de uma coluna, ou seja, uma combinação de colunas, o SQL, pode ser que uma estatística na combinação das colunas ajudasse o SQL a tomar uma decisão mais eficiente na criação de um plano, mas ele não cria isso por padrão. Então, aquela propriedadezinha lá, auto-create statistics, ela não cria multi-column statistics, ela cria com base em apenas uma coluna. Tá? E aí uma pergunta importante que eu ouço bastante, que é: quanto custa para manter uma estatística no banco de dados? Ocupa muito espaço? Ou qual seria o problema de eu ter uma estatística para cada coluna no banco de dados? É ruim isso? É bom? Depende. Tá vendo que ali no fim eu respondo depende? No geral, sim. Então vamos lá. Primeiro, qual o custo de se manter as estatísticas? Estatística precisa ser atualizada. Então, se você tiver muitas alterações na sua tabela, vai chegar uma hora que o SQL vai ter que atualizar essa estatística. Então, se tiver lá ligada a opção Auto Update Statistics, ele vai bater um thresholdzinho de alterações que ele vai disparar esse Auto Update. A gente vai ver isso com mais detalhes em algumas demonstrações. O custo de manter várias estatísticas em relação a espaço é irrisório, então ela ocupa pouquíssimo espaço mesmo, tá? Então vocês não precisam se preocupar em relação a isso. E aí a pergunta, então, já que ocupa pouco espaço e o custo seria apenas das recompilações, é interessante eu manter muita estatística? Depende, no geral sim. Por que no geral sim? Quais são os casos que isso poderia ser um problema? Quando você tiver que recompilar um índice, por exemplo, quando você recompila o índice, automaticamente uma estatística associada a esse índice ou as colunas desse índice são atualizadas. E aí significa que... O que você está querendo dizer, Fabiano? O que eu estou querendo dizer é, digamos uma tabela com, sei lá, 30 colunas, e você tem uma estatística para cada coluna. A hora que você faz um alter, ou um dbcc, dbreindex, por exemplo, no índice cluster, o que o SQL vai fazer? Ele vai recriar o índice cluster para tirar a fragmentação e vai atualizar todas as estatísticas. Então, o tempo e o custo de desfragmentação das suas tabelas vai ser mais alto. Tá? Então, assim, se isso for um problema, se a sua janela de manutenção for pequena, você já não tem tempo para fazer desfragmentação, ter várias estatísticas vai aumentar ainda mais o seu tempo. Então, nesses casos, evitar ter várias estatísticas associadas às colunas seria interessante. Tá bem? Como que a gente pode visualizar uma estatística, né, no SQL Server? Existe uma série de comandos que a gente pode utilizar e a gente vai ver eles com mais detalhes, né? Os mais interessantes é o dbcc show statistics, né? E a tabela de sistema, né? Na verdade é uma view, a sys.stats. Então a gente vai ver isso com mais detalhes, mas assim, só cargos de documentação, existem essas outras formas, né? Então tem a SP AutoStats, se eu não me engano tem a SP HelpStats também e por aí vai. Mas esses dois que eu destaquei são os mais importantes. E aí vamos ver isso na prática. Esse, por exemplo, é o resultado de um dbcc show statistics. Então, a gente tem uma série de informações aqui, né? Vamos lá. Primeiro, o nome da estatística, quando que ela foi atualizada, quantas linhas existem na tabela associada a essa estatística, quantas linhas ele utilizou de exemplo para poder criar seu histograma,
Ah, Fabiano, quer dizer que quando ele vai criar uma estatística, não necessariamente ele precisa ler a tabela inteira para poder ler as suas 200 amostras e criar um histograma? Não necessariamente. O ideal é que sempre que você crie e atualize uma estatística, você atualize com a opção que a gente chama de Full Scan, ou seja, ele vai fazer uma leitura total da sua tabela, de todas as linhas da tabela, para poder tentar criar um histograma mais preciso. Então, mas isso não é, por exemplo, a opção padrão. A opção padrão é o que a gente chama de sample, que ele pega apenas uma amostra das linhas da sua tabela e cria a estatística com base nessa amostra, nessas linhas de exemplo que ele leu. Então tem aqui também o número de passos que existem nessa estatística. Nesse caso aqui, os passos são essas linhas do grid, do terceiro grid aqui. Nessa estatística em específico, a gente tem 200 passos, né? 200 amostras, que é o limite, né? A gente tem aqui também a informação da densidade dessa coluna. Isso é importante, a gente vai ver alguns detalhes mais para frente, um pouco mais o que é densidade. O tamanho médio, né, das informações nessa sua coluna em que você está criando a estatística. Se ela é do tipo string ou não, nesse caso aqui, como é um valor inteiro, né, a coluna quantidade não é string. Se a sua estatística é filtrada, aqui tem a expressão de filtro, a gente vai ver mais sobre isso também. E aí, quantas linhas aqui que não foram filtradas. Muito bem, vamos lá, o que é importante aqui? O mais importante, sem dúvida nenhuma, é o histograma, que é esse terceiro grid de baixo aqui. Agora, vamos entender como a SQL usa esse histograma. Então, um pequeno exemplo. Digamos que eu tenho um select lá na tabela chamada Order Details, aonde a quantidade for igual a 50. Se eu pressionar lá o Ctrl L para ver o plano de execução, eu consigo ver que o SQL Server estimou que 461.18 linhas serão retornadas. Ok? Então, da onde é que ele tirou essa informação, sendo que ele ainda, olha só, ele está criando o plano estimado, ele ainda não executou a consulta. Como é que ele sabe que por a quantidade igual a 50, 461 linhas serão retornadas? Claro, é uma estimativa de 461 linhas. Ele leu lá no histograma da estatística essa informação. Vamos lá, vamos ver o histograma. Se eu der um dbcc show statistics na tabela order details big stats quantity, que é a que tem essa, na verdade aqui, né? Esqueçam o big, é order details, né? A tabela, tá bom? Muito bem, order details. Mas vamos lá, vamos ver o histograma. E aí o histograma é esse. E aí eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e tentarem identificar aonde que ele achou o número 461. Tá legal? Vamos lá, pensem um pouquinho. E mesmo sem entender o que significa cada coluna, da onde que ele tirou a informação 461.18? Muito bem, se você quiser dar pausa e pensar mais um pouco. Bom, tá aqui, né? Tem essa informação aqui. Nesse caso aqui ele arredondou, né? De 1,8, isso aqui virou 2. Então é 182, ele fez um arredondamento para mostrar aqui. Mas é daqui que ele leu essa informação que ele estimou. Agora, como é que ele chegou aqui, né? Vamos entender primeiro o que são cada uma dessas colunas. Range High Key, Range Rows, Eq Rows, Distinct Range Rows e AVG Range Rows. Vamos lá. Primeiro, o valor que a gente está procurando, que é o valor 50, com base nesse histograma, ele está entre as linhas 5 e 6.
Reparem aqui que range high key é o valor-chave de cada amostra. Então, quando ele criou a estatística, lembra que eu disse que ele pega uma série de amostras, até 200 amostras das informações que existem na coluna, na sua tabela? Pois é, esse valor range high key é o valor da amostra. Então, ele pegou, por exemplo, aqui na linha 6, ele pegou o valor da amostra 70. Tá legal? E aí na linha 6, que é para a amostra 70, eu tenho informações relacionadas a quantas linhas existem para o valor 70 e desde o valor 48 até o próprio 70. A gente vai entender melhor aonde que estão essas informações, que são nas outras colunas. Tá certo? Então, range high key é o valor-chave de cada amostra. Range rows. Range rows é o quê? É a quantidade de linhas que possuem os valores do range, excluindo o valor de range high key. Traduz, Fabiano, não entendi. Vamos lá. O range da amostra da linha 6, que é esse aqui, né? Ele vai de 48 até 69. Como assim? Olha só. O valor, quantas linhas existem para o valor 47? Essa informação eu tenho na linha 5, que é onde tem a amostra 47. Mas da linha 47 mais 1, que é o 48, né? Do valor 47 mais 1, que é o 48, até o 70, eu tenho na linha 6. E de 48 até 69, eu tenho aqui na coluna range rows. Quantas linhas eu tenho no meu range, que vai de 48 a 69? Eu tenho 10.146 linhas. E é importante mencionar que por que vai de 48 a 69 e não até 70? Porque 70, a informação está aqui no Key Rows. Então, em Range Rows, a gente exclui o valor de Range High Key. Então, se eu escrevesse uma consulta assim, select asterisco from order details where quantidade between 48 and 69, quantas linhas existem nesse range de 48 a 69? Com certeza, contando que eu acabei de atualizar a estatística, eu tenho 10.146 linhas. Por quê? Porque eu sei que tem essa informação aqui, ó, no range rows. Tá certo? Muito bem. Key rows, como eu acabei de mencionar, é o mais simples deles, né? O que ele marca? Ele marca a quantidade de linhas que possuem o valor da amostra. Então, nesse caso, a minha amostra é a da linha 6 lá. A minha amostra é o valor 70. Então, quantas linhas eu tenho para o valor 70? Aí eu tenho 434 linhas. Então, se eu tivesse digitado aqui, ao invés de 50, eu tivesse digitado 70, quantas linhas ele iria estimar? Ele ia vir aqui no histograma e ver que, opa, para a chave 70, eu tenho 434 linhas. Então, a estimativa seria de 434. Tá certo? Distinct Range Rows é a quantidade de valores distintos dentro de uma faixa, ou seja, dentro do range. Então, de novo, excluindo o valor de range high key, que o valor de range high key está no Key Rows. Então, por exemplo, lá de novo, na faixa da linha 6, que vai lá de 48 até 69, eu tenho 22 valores distintos. E é importante mencionar que isso aqui é Distinct Range Values e não Rows. Não é a quantidade de linhas distintas, é a quantidade de valores distintos. Tá legal? Então, por isso que eu acho que deveria chamar Distinct Range Values. Então, a gente pode perceber que se entre 48 e 69 a gente tem 10.146 linhas, dessas 10.146 linhas,
existem apenas 22 valores distintos. Então, provavelmente tem vários valores duplicados nesse range. Beleza? Então, são várias linhas, mas os valores distintos são de apenas 22 valores. AVG Range Rows como o nome a gente já deve presumir, né, é a média de valores no range. Então, é uma continha simples calculada por a coluna Range Rows dividido pelo o número de valores distintos. Então, quantas linhas eu tenho distinta para cada um desses valores que aparecem nesse meu intervalo? Aí eu tenho 461 linhas. E aí, como eu estou procurando pelo valor 50, que está entre 47 e 70, o que o SQL faz? Ele usa a média de distribuição de linhas. Então, como eu estou procurando por um valor que não tem uma amostra específica para ele, o que ele faz para poder estimar? Ele usa a média. E nesse caso aqui ele usou a média de 461. Pessoal, é confuso. Eu concordo plenamente com você que é confuso. Mas assistam de novo o que eu acabei de dizer e tentem entender. Eu acho que depois que vocês pegarem isso com a prática e começar a tentar fazer essa estimativa na mão, usando o histograma, o SQL estimou tantas linhas. Por quê? Vamos pegar o histograma e vamos tentar chegar na informação. Isso vai começar a ficar um pouco mais claro para vocês. Mas eu confesso que quando eu vi isso pela primeira vez, eu tive que ler umas 30 vezes para poder entender. Então, existem alguns artigos e eu vou publicar e eu vou mandar isso para vocês, links junto com o material, que explicam isso que eu tô explicando, e vocês podem ler e reler, vocês podem ver esse vídeo várias vezes para poder tentar entender isso, tá certo? Então, muito bem. A gente vai ver alguns exemplos também que talvez fique um pouco mais fácil para vocês, a gente olhando na prática. Muito bem, algumas dicas em relação à estatística. A primeira delas, e a mais importante de todas, por favor, deixe Auto-Create Statistics e Auto-Update Statistics ligados. Ligados. Eu vou repetir. Por favor, deixem Auto-Create Statistics e Auto-Update Statistics ligados. Isso já vem ligado por padrão no SQL Server, então não desliguem. Fabiano, mas o fabricante do meu software falou que eu tenho que desligar porque é boa prática deixar desligado. Sinceramente, do fundo do coração, ou ele sabe muito, mas muito bem o que ele está falando, ou eles estão te dando uma recomendação equivocada. Então, qual que é a minha sugestão? A minha sugestão é que vocês argumentem por que eu tenho que deixar desligado. Você já teve problema? Eu já tive problema por causa disso. Qual foi o problema? E tentem resolver pontualmente o problema. Não desliga a funcionalidade para tudo. Vai lá e resolve pontualmente. É muito mais fácil. Tá? É muito mais inteligente, elegante. Tá certo? Então, por padrão, na maioria dos casos, 99,999% dos casos, essas duas opções podem ficar ligadas. Algumas diferenças entre DBCC, DBReindex e AlterIndex Rebuild, porque lembra que eu comentei que quando você desfragmenta um índice, a estatística é atualizada automaticamente? Pois é, existem algumas diferenças em relação ao comando que você está usando. Então, se você usa DBCC, DBReindex, ele vai fazer uma coisa. Se você usa AlterIndex, ele vai fazer outra. Então, dá uma olhada nesse post meu antigo ainda no blog. Meu blog é antigo ainda, isso na verdade. Dê uma olhada para vocês verem essas diferenças, tá bom? E aí, entendam Auto-Update Statistics Async, tá? E saibam quando usar. É uma funcionalidade extremamente
interessante e eu vou fazer uma demonstração sobre ela, tá certo? E aí, por fim, eu acabei já dizendo isso, mas vou repetir. Sempre que possível, atualize a sua estatística com a opção Full Scan. Para quê? Para que o histograma fique o mais preciso possível. Então, quando você usa a opção padrão, que é a opção Sample, o SQL pega apenas uma amostra dos dados para poder criar a sua estatística. A amostra das linhas da sua tabela. Então, pode ser que ele, por conta disso, crie uma média muito fora da realidade e aí essa média pode causar problemas depois na hora de estimar os planos e por aí vai. Tá bom? Então, sempre quando possível, atualize com a opção Full Scan. Uma pergunta que é bastante feita para mim. Fabiano, quando eu estou atualizando estatística, gera lock na tabela? O pessoal se preocupa muito com lock, né? Tá certo se preocupar, mas às vezes exagera. Gera lock na tabela? Gera lock de leitura. Tá? Quer dizer que se alguém tentar inserir, atualizar, apagar, vai conseguir? Vai conseguir. Tá bom? Então gera lock como se fosse um select comum. Tá bom? Então gera lock na linha, assim que terminou de ler a linha, solta o lock e segue a vida. É uma operação pesada, sim, né? Porque usa bastante CPU, tem uma série de fórmulas matemáticas para poder criar o histograma, mas fora isso, CPU e recurso da máquina, o que já era esperado que fosse utilizado, vocês não precisam se preocupar muito em relação a lock na tabela, quando atualizando estatísticas. Diferente de desfragmentando o índice, né? Que aí sim gera lock, até tem a opção de online e por aí vai, mas esse é assunto para outro treinamento. Conclusão, antes da gente partir para as demonstrações, é que, olha só, o Query Optimizer, sem dúvida, é o mecanismo mais elaborado do SQL Server e sempre está recebendo melhorias, sempre tem coisa nova, sempre tem funcionalidade nova, sempre tem uma forma nova de acessar a informação, uma forma mais eficiente. Não ter estatística para o Query Optimizer é muito ruim. Então, por isso que eu falo, deixa o Auto-Create Statistics ligado. Porque, assim, se você deixa desligado, o SQL não tem estatística. Se ele não tem estatística, ele não consegue estimar quantas linhas ele vai ler. Se ele não consegue estimar quantas linhas ele vai ler, ele vai gerar um plano ruim. Fato. Então, deixa o SQL trabalhar com o máximo, o otimizador de consulta trabalhar com o máximo de informação que ele tiver. Tá? Pode ser que o SQL, mesmo com estatística atualizadinha, bonitinho, escolha um plano ruim? Pode, mas não é comum. Num padrão, na maioria dos casos, ele funciona muito bem e cria planos de execução muito bons para consultas extremamente complexas. Então, deixa o otimizador trabalhar com estatística atualizada e com bastante estatísticas. Muito bem, é isso. Fechamos e vamos partir para algumas demonstrações agora. E vamos lá.